Pessoas melhores que você já cometeram pecados terríveis. Pessoas melhores do que eu já cometeram pecados terríveis. E essa constatação deveria nos deixar em constante posição de alerta. É muito comum que nós pensemos, talvez a gente não diga isso, mas no fundo a gente acha que os pecados graves, sérios, terríveis, aqueles pecados que causam espanto, nós jamais seríamos capazes de cometê-los. Nós amamos demais ao Senhor para cometermos pecados sérios. Claro que nós pecamos, mas são pecados rotineiros, pequenos, coisinhas do dia a dia, que não causam grande mal a ninguém, que não demonstram nenhuma dureza do nosso coração, são deslizes ocasionais. Pelo menos é o que nós gostaríamos de imaginar. Nos achamos incapazes de grandes erros. Mas o que fazer quando nós somos confrontados com o fato de que pessoas melhores do que nós já cometeram pecados tão terríveis? De que não são apenas aqueles que odeiam o Senhor, que odeiam a bondade, aqueles desprovidos de empatia, que causam, que cometem pecados terríveis? O que fazer quando eu me deparo com um líder, um pastor, um grande autor que já teve experiências incríveis com Deus, que já escreveu livros que eu e você jamais sonharíamos em escrever e cometem atrocidades? O que fazer quando nós lemos histórias como a nossa leitura de hoje e nos deparamos com um personagem como Davi, um homem segundo o coração de Deus, o grande rei de Israel, e nos deparamos com o pecado que ele cometeu? Se gente tão boa assim é capaz de cometer pecados tão terríveis, o que nós seríamos capazes de cometer se não estivermos atentos, se não estivermos vigilantes? E é essa uma das grandes dádivas de contemplarmos histórias assim, de termos relatos assim, porque elas nos servem de alerta, de atenção, para que estejamos sempre atentos, cuidadosos. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Quando nós nos achamos imunes aos pecados, imunes às falhas, nós estamos e estaremos muito mais suscetíveis a cometermos esses pecados, porque é justamente a confiança em excesso, a sensação de imunidade, de isenção, que nos deixa suscetíveis aos pecados que nos atingem de surpresa. Grandes pecados não vêm simplesmente de grandes pecadores, digamos assim. Grandes pecados podem surgir de momentos de descuido de grandes homens, de grandes mulheres que amem ao Senhor, que dediquem suas vidas a Ele, que tenham tido grandes experiências com Deus. Mas talvez justamente por causa dessas experiências prévias se achem imunes, invioláveis, inalcançáveis ao pecado. E esse excesso de confiança os leve justamente a cometer esses pecados. O texto de hoje, nós lemos do capítulo 7, a partir do verso 18, até o capítulo 11. E o texto nos relata mais uma série de conquistas de Davi. Nós vamos ver uma lista grande de vitórias militares. Davi amplia e muito o reino em relação ao reinado de Saul. O reinado de Saul, comparado com o reinado de Davi, provavelmente era um quarto do reino que Davi instituiu. Davi amplia o reino, estende, domina os povos ao redor, exerce o seu poder militar, exerce também a sua sabedoria, a sua política é muito bem sucedida, suas escolhas são muito bem sucedidas, e ele é um rei estabelecido, um rei forte sobre todo Israel. O texto vai dizer que Davi reinou sobre todo Israel e fazia o que era justo, o que era correto para o seu povo. É assim que o povo olha, é esse o relato da história. Davi era um rei justo, fazia o que era justo para o povo, um homem de Deus. Um homem tão bondoso, e demonstra a sua bondade, inclusive no capítulo 9, em relação a Mefibosete, filho de Jonatas. Davi manda procurar, ele chama algumas pessoas e pergunta: me diz aí, sobrou alguém da descendência de Saul para que eu possa demonstrar bondade em lembrança, em honra ao meu acordo com Jonatas? E ele descobre que sim, havia um filho de Jonatas, Mefibosete, um filho que ainda estava vivo, ele tinha ficado aleijado dos dois pés. E Davi então manda buscar esse filho de Jonatas, entrega sobre a autoridade dele, devolve a ele todas as terras que eram de Saul, coloca uma família que vai servi-lo e demonstra a sua misericórdia com aquele filho de Jonatas, sendo bondoso, sendo generoso com ele. Esse homem, um rei bem-sucedido, guerreiro vitorioso, homem temente a Deus, homem bondoso, homem generoso. Mas de repente nós chegamos no capítulo 11.
No capítulo 11, nós temos que Davi, ele envia o seu general, envia o seu exército para lutarem contra os amonitas. Mas Davi, dessa vez, fica para trás. Dessa vez, ele ficou em Jerusalém. E a mente vazia de Davi, o ócio de Davi, o torna, talvez, o coloque numa situação de suscetibilidade. Ele está ali no palácio, está descansando, enquanto o exército dele guerreia, ele está descansando, rei estabelecido, poderoso. Ele levantou do seu descanso, foi caminhar pelo terraço do palácio, e diz o texto que ele estava olhando pelo terraço, olhando o reino, e ele reparou uma mulher bonita, que tomava banho. O texto não dá nenhum indício de que Batseba estivesse fazendo qualquer coisa de errado. Ela muito provavelmente estava dentro ali do cômodo, dentro da sua casa. Ela não estava tomando banho no terraço. Davi estava no terraço e por essa posição mais alta é que ele é capaz de enxergar sobre as outras casas, enxergar o que estava acontecendo dentro das outras casas, e ele enxerga aquela mulher que estava ali tomando banho. Uma mulher bela, uma mulher bonita, como diz o texto. Uma mulher que provavelmente era próxima ali ao palácio, pela descrição do texto, que vai falar que ela era filha de Eliã. É muito provável que esse Eliã fosse um dos conselheiros de Davi, fosse gente próxima. Urias, o Hitita, também existe uma probabilidade de que ele fosse, o pai dele também fosse alguém ali da confiança e da proximidade de Davi. E o fato é que ela morava ali, estava ali aos arredores do palácio. Davi olha, enxerga aquela mulher, deseja aquela mulher e manda mensageiros para que busquem e a tragam. Davi tem relações com ela e ela engravida. E aqui, como se a situação não pudesse se tornar pior, Davi buscou uma mulher que ele sabia ser casada, o marido dela estava na guerra, era filha de um gentio, de um homem, de um hitita, e ele, ao descobrir que ela estava grávida, ele então traça um plano. Eu preciso ocultar o meu pecado, preciso dar um jeito nisso. Manda buscar o marido dela, mandem trazer ele, e quando o marido chega, fala: olha, você ganhou um grande prêmio, né? Vá para sua casa, descanse, tenha um tempo de descanso na sua casa, depois você volta e continua a batalha. Mas ele acaba se demonstrando um homem muito sério e nesse caso e nesse momento mais fiel aos propósitos e àquele momento do que o próprio Davi, porque ele se recusa, ele fala: não, os meus companheiros estão na guerra, eu não posso ir para casa, eu não posso desfrutar da companhia da minha esposa quando os outros estão em guerra, e ele se recusa a ir para casa. Davi insiste, ele se recusa a ir. Por fim, Davi manda então que ele retorne para o campo de batalha, e Urias leva nas suas próprias mãos a sua ordem de morte. Davi escreve uma carta dizendo ao seu general que coloque Urias na linha de frente, e quando eles estivessem ali no calor da batalha, que eles recuassem e deixassem que ele fosse morto. Urias não sabia, mas ele estava carregando a sua sentença de morte e entrega ao seu comandante. E assim acontece. O seu general, nesse momento de combate, Joabe, orienta o seu exército para que se aproxime do muro da cidade que eles estavam combatendo, muito mais do que o bom senso diria necessário, diria certo. Eles se aproximam do muro, ali eles são alvo fácil das flechas, e o texto vai dizer que Urias foi morto junto com muitos outros soldados israelitas. Inclusive, tem um detalhe interessante no texto que às vezes nos passa despercebido, que quando Joabe manda notícia para Davi sobre o que tinha acontecido, ele diz: conte para o rei que nos aproximamos do muro e por isso os homens morreram. Mas se ele questionar por que a gente se aproximou tanto do muro, diz para ele: Urias morreu. Porque ele sabia que tinha chance de Davi falar: não, mas que burrice, por que vocês se aproximaram tanto do muro? Para que Davi soubesse que aquilo aconteceu, para que as ordens dele fossem cumpridas. Então não é só Urias que é morto por causa do pecado de Davi, muitos outros soldados israelitas morreram por causa do pecado de Davi, que não teriam se aproximado daquele muro em outra condição. Davi, um homem justo, um homem bom, que fazia o que era justo diante do seu povo, fazia o que era justo diante de Deus, rei, escolhido, abençoado pelo Senhor, generoso, bondoso, todas essas coisas. Foi capaz de um pecado tão terrível, de um crime tão terrível. Tomou uma mulher que não era sua, adulterou com ela, assassinou o seu marido e muitos outros soldados de Israel para tentar encobrir o seu pecado. E quando a notícia chega do que havia acontecido, de que a morte de Urias havia se dado, o Davi ainda é capaz de mandar de volta uma mensagem a Joabe: diga a Joabe que não desanime,
A espada devora esses hoje e aqueles amanhã. Lutem bravamente, conquistem a cidade. Acontece, Joabe. Não desanima não. Acontece. Uns soldados vão morrer hoje, a espada mata uns hoje, matará outros amanhã. Continue lutando, conquistem a cidade. Bola pra frente. Faz parte, né? Gente morrer na guerra faz parte. Esse homem tão bom foi capaz de um pecado tão terrível. E você, talvez eu aqui, muitas vezes nos achemos incapazes de cometermos pecados terríveis. Não nos deixemos enganar, não nos deixemos levar pelo nosso excesso de confiança, pelo nosso ego, pela nossa sensação de imunidade em relação ao pecado, porque não somos. Somos homens falhos, pecadores, suscetíveis ao pecado. Por isso estejamos atentos, esteja atento, resista ao mal, está de pé, fique atento para que não caia e que o Senhor nos fortaleça, nos dê clareza, nos dê propósito e firmeza de propósito, para que não pequemos contra o Senhor, para que não pequemos contra os nossos irmãos, porque gente muito melhor do que a gente já cometeu pecados terríveis. Que o Senhor nos mantenha de pé. Vamos juntos aprendendo, lendo a palavra de Deus e que relatos como esses nos sirvam de inspiração para que sejamos firmados no nosso Senhor. Deus abençoe você, sua família. Vamos lendo a palavra de Deus, extraindo lições preciosas dela. Amanhã, você já sabe, a gente se encontra aqui para mais uma reflexão.